Eu comecei a fazer judô aos 4 anos e meio, por indicação do pediatra. Eu era um garoto agitado, né, cheio de energia. Minha mãe me levou ao pediatra. Na minha família, eu e meu irmão seguimos o caminho do judô. As pessoas me perguntaram várias vezes, né, qual a sensação de ser campeão olímpico, né? É difícil você traduzir uma alegria daquele tamanho. Eu sempre fiquei buscando palavras para traduzir aquele sentimento. Aquele dia foi o dia mais feliz e o mais triste da minha vida também, né? O mais importante para mim naquele dia foi que eu pude dar para os meus pais, um ano depois do falecimento do meu irmão, uma emoção de extrema alegria. Mas, ao mesmo tempo, eu penso, né, que ser humano tem a oportunidade de ter um sentimento desse, né, tão rico, né, mesmo com toda a tristeza. Esse foi o sentimento daquela vitória. Bom, eu acho que é a segunda vez que toco o hino do Brasil aqui nesse ginásio, né? Para mim, poder escutar aqui a segunda vez é uma emoção forte ainda. O torcedor do Brasil estava aqui, nessa arquibancada. Eu me lembro porque a entrada de nós, atletas, acontecia ali por aquela porta ali. E a torcida ficava em frente. Então a comemoração foi aqui e eu lutei na área do lado de lá. Já foi. Mas o Rogério, desde moleque, sempre foi atrevido. Então, quando eu estava já maior, já ele também, falo que treinar com ele era na grosseria. Ele pegava já tinha que olha o tamanho dele. Uma coisa que o Fúvio falou para vocês que é fundamental, eu falo fundamental, é pensar o judô. Nunca me enxerguei como um atleta de talento extremamente técnico, né? Eu sempre me achei um judoca esforçado, mas eu procurei fazer esse judô simples, né, que eu chamo de arroz e feijão. Eu procurei fazer o melhor que eu podia, né? E talvez até dentro desse arroz e feijão, dessa simplicidade, chegar na maior perfeição possível. É fazer o ataque para frente, para depois vir com uma outra técnica. Essa garotada mais nova conhece o Rogério, com certeza, né? Um judô agressivo, um judô de golpes grandes, né? Mas talvez não saiba como é que o Rogério fazia isso aí, né? Que é uma coisa pessoal dele, né? Do Osotogari, um judô indo para cima mesmo dos adversários. Você aprende o Osotogari, o primeiro golpe você aprende no judô. Então você pensa que, de repente, por ser aquele primeiro golpe, você pensa assim, mas será que vai ser um golpe campeão olímpico, né? Quase todos os atletas, os judocas, é o primeiro golpe que se aprende, mas chegar nessa perfeição, é assim, é muito estudo dele, persistência. O golpe primário, né? A criança aprende o primeiro golpe, o Osotogari, e foi com esse que ele conquistou a medalha de ouro dele. E ele ganhou competições fazendo o goshi, o Sotogari, isso não existe. Porque as quedas básicas do judô, ele ganhando da Nippon nisso aí, em competições importantes. O Sotogari sai por quê? Porque foi exaustivamente treinado. Fazia 1000 entradas de Osotogari na barra lá na casa dele, fora o que fazia no treinamento. Então, não tem milagre. Porque às vezes as pessoas acham que o cara é campeão porque ele... mas ele tem dom pro negócio, ele nasceu com... Não existe isso. E aí, cara? Olha aí, essa barra aqui, A saudade disso aqui, né? saudade. O treinamento era duro aqui, né? 1000 todo dia, mas dá saudade. Se eu pudesse voltar no tempo para fazer esses 1000 ainda hoje, eu faria. Tentaria, pelo menos. Eu me lembro que um dia eu estava terminando uma palestra e você tinha uns 14 ou 15 anos. Aí você virou para mim e disse assim, Sensei, eu quero treinar para ser campeão olímpico. Tem que olhar para frente, não pode olhar para onde a perna vai bater. O professor Jigoro Kano, ele disse o seguinte, que um atleta, para começar a dominar uma técnica, ele tem que fazer essa técnica 100.000 vezes. Então, se você fez 1000 por dia, você, em 100 dias, você estava com o Sotogari... Pronto para começar a aprender. Pronto para começar a aprender o Sotogari. Por isso, essa barra teve um papel preponderante
na preparação dele. A técnica dele foi acertada aqui nessa barra. On tatami B, Kim from Korea, Sampaio from Brazil. Eu inaugurei a minha academia em 27 de fevereiro. Era uma academia pequena, tinha 27 tatames, né? Quando foi no mês seguinte, março de 72, os dois se matricularam, o Rogério e o Ricardo. Aquele com quem eu mais treinei ao longo da minha vida, foram quase 20 anos, foi o professor Paulo Duarte, né? Eu treinei com ele dos 4 anos e meio até 1990, né? Mais ou menos quando houve aquele rompimento com a Confederação Brasileira de Judô. Eu acabei diminuindo o ritmo de treinamento e depois montei minha própria academia, tive meus próprios alunos e aí acabei continuando o meu processo de desenvolvimento. O judô para mim se transformou num caminho de vida, né? Depois de tantos anos de prática, mesmo sem hoje colocar o kimono, eu falo que eu luto judô sem kimono. Importante, a forma clássica do Sotogari. Primeiro, modo de segurar no kimono, ao lado do pescoço, segura a mão, dedinho para baixo, aqui ó, né? Mão da manga ao lado do cotovelo. Se ela subir, ela vai voltar com força. A relação minha com o Sampaio, com os irmãos Sampaio, né, foi do contato que nós tínhamos na Federação Paulista e nas competições, que a gente sempre se encontrava nas competições e a gente observava que os dois eram atletas que tinham um potencial muito grande. O Ricardo era um ano mais velho que eu e o Rogério 2 anos mais novo que eu. E a gente até brinca, né, com o Paulo Duarte, eu já falei isso para ele, o senhor pode ser um baita professor, mas uma turma que nem tinha naquela época, o senhor nunca mais vai ter. O Sano e o Rogério e o Ricardo sempre foram os ídolos da academia. Moravam juntos, né? E a hegemonia de 3 Olimpíadas, né? 84, 88 e 92 também é uma coisa que vai ficar para a história, né? Aquela casa foi para 3 Olimpíadas na categoria meio leve. Meus 3 filhos foram para a Olimpíada. É muito bom, né? Tinha um amigo deles e às vezes ia treinar também lá naquela barra. Ele falava assim, Dona Neuza, se eu tivesse a mãe que minha senhora, eu ia ser campeão olímpico. Mas não era porque eu cuidava da alimentação, estava sempre dando atenção, sempre acompanhando. Era só isso, não tinha nada demais. Eles me cederam a cama, né? Que eles dormiam para poder dormir no quarto junto com eles. Era um quarto que normalmente dorme um, né? Eu me lembro bem, tinha um quadro de medalhas de um lado do Ricardo e do outro lado tinha um quadro de medalhas do Rogério. Foi uma época boa. Antes de 84, o Brasil só tinha conquistado uma medalha olímpica, que havia sido o Chiaki Shin, em 1972, de bronze. Então, quando eu olhei e falei, puxa, aquele cara que morava no meu quarto, que dormia lá, no mesmo quarto que eu, o cara hoje é um atleta olímpico, né? Foi um dos primeiros momentos da minha vida que eu também sonhei em ser um atleta olímpico, né? Porque era uma coisa inatingível, inalcançável, né? Mas, logicamente, era um período diferente, a gente não tinha a estrutura de treinamento de competições que existe hoje. Por várias vezes, eu tive que ir na casa dele para empurrar o carro dele, que o carro dele não pegava. E por várias vezes ele deixou de ir treinar porque o carro parou no meio da serra. Na época eu tinha patrocínio, ele estava sem kimono mesmo para competir e eu emprestei para que ele competisse com esse kimono, assim. E deu sorte, né? A estrutura de apoio, de logística e facilitação era zero, não existia. Era muito mais talento e garra dos atletas que qualquer outra coisa. É impossível comparar os resultados, né? O Rogério foi campeão num momento que a confederação não dava absolutamente nada para eles. E eles nem mesmo tinham tanto intercâmbio internacional para saber quem eram realmente os seus adversários. O glamour que existe hoje no Brasil ganhar essas medalhas, isso aí se deve às pessoas do passado que buscaram, né? A custa de muito sacrifício, muito suor, determinação. O pessoal novo agora tem que agradecer muito pelo ganho dessas medalhas, né? De Aurélio Miguel e o Rogério Sampaio, né? Eu peguei a equipe do Brasil em 79, na qual o pessoal era mais da pesada.
Aí depois veio uma renovação da equipe, que foi o Aurélio que entrou, foi o irmão dele, o Ricardo Sampaio. Aí essa terceira leva foi o Rogério que veio ainda, que já eram uns garotos muito educados, pô, e fácil de ser controlado, né? O difícil era você controlar a parte, pô, política da confederação em termos da briga com os atletas, né? Nem tudo foram flores, foram rosas, né? Eu tive alguns obstáculos, percalços pelo caminho, principalmente o embate com a Confederação Brasileira de Judô, que aconteceu de outubro de 89 a janeiro de 92, onde eu e um grupo de atletas ficamos afastados das competições internacionais por conta de um movimento que pleiteava melhor estrutura para o judô brasileiro. Só que nesse meio do caminho, a gente não desistiu do sonho olímpico, de ir para uma Olimpíada. Eu nunca me imaginei lutando por outro país que não o Brasil. Mas você vê tanta insegurança dos atletas que não tinham realizado seu sonho, que foram em reuniões até La Paz, e eu falava, meu Deus do céu, tem que acontecer alguma coisa aqui para solucionar isso. E a gente praticamente estava em vias de se naturalizar boliviano para poder competir pela Bolívia. Quando o Bernard, na época secretário de esportes, se aproximou e trouxe para a gente a possibilidade da gente se reatar e voltar a competir pelo Brasil. Então eu resolvi interferir naquela situação de uma forma amigável, óbvio. Chamei as partes, tanto a Confederação Brasileira de Judô e o Aurélio Miguel, que era a espécie de líder de todo o grupo dos atletas. E através de conversas longas, mais de quase um ano de conversa, finalmente a gente conseguiu acertar os dois lados, tanto ao lado dos atletas, através do Aurélio, que os representava, quanto da confederação. A possibilidade de competir uma Olimpíada para nós falava mais alto, ou seja, o Rogério poderia ter sido campeão olímpico pela Bolívia. É uma emoção bastante forte. Participar da festa de abertura é uma emoção inesquecível. Só realmente quem participou é que sabe a dimensão, a força que isso tem dentro da gente. É assim, eu guardo como um dos principais momentos da minha carreira de competidor, embora não tenha sido uma competição, né? Mas foi um momento mágico. E isso aqui lotado, né? Aquele barulho, aquelas luzes, aquela iluminação toda, foi realmente uma grande festa. Em vários momentos, a dificuldade nos ensina a ter um poder de superação maior, né? E comigo não foi diferente. Eu cheguei aqui em Barcelona com um kimono emprestado, eu tinha um carro velho que estava quebrado na garagem porque eu não tinha dinheiro para arrumar, né? Toda aquela situação dentro de casa, o meu irmão tinha falecido, então, toda aquela tensão, né? O Rogério chegava em casa sempre com fome também, assim, abria os armários, com uma fome desgraçada, ia para a geladeira. As pessoas perguntavam assim, eles brigam? Eu falava, não, que é difícil o irmão não estar brigando, né? Mas eles se entendiam muito bem, ele e o Ricardo, se entendiam muito, muito bem. Eles eram muito amigos. Amigos até de usar a mesma roupa. E eu lembro que eu estava de plantão e eu recebi uma ligação no meu plantão dizendo assim, olha, o Sampaio faleceu. Na hora, eu automaticamente pensei assim, putz, foi o Rogério. Nunca pensei que tinha sido o Ricardo. Eu gostando muito, irmão de Rogério Sampaio, chama Ricardo. Ele é gênio de judô, né? Treinei muito com ele, apanhei. Mas ele apenas suicidou assim, né? A perda do meu irmão foi uma surpresa muito grande para mim. Ela aconteceu no momento em que a gente estava mais próximo. A gente sempre foi muito próximo. Meu irmão era um ídolo, né? Ao longo da minha carreira foi aquela coisa, né? Ele 4 anos mais velho, ele ia indo na frente e eu ia acompanhando, né? Então, no dia anterior ao falecimento dele, era sábado. A gente sempre gostou muito de jogar futebol e eu me lembro que eu tinha um grupo que a gente jogava futebol na praia e acabou o jogo, fomos tomar chopp com os amigos e tal e fomos para casa. E eu estava cansado, eu falei, pô, eu vou descansar. Ele falou, pô, vamos sair, vamos bater um papo e tal. E eu falei, não, eu tô cansado, vai você. E eu fiquei em casa. Eu acho que toda perda, ela insere alguma coisa de positivo.
né? Eu falo de perda porque eu também passei por perda, né? É uma perda física, também eu perdi uma perna, né? E a sua visão de mundo muda a partir daí. Você tem dois caminhos depois de uma perda. Ou você sucumbe a essa perda e você vai para a sarjeta, ou você vai se erguer de uma forma muito mais forte. Aí Rogério apareceu. Ele ganhou medalha de ouro, destaque. Eu me lembro que durante uns 15 dias foi uma coisa muito pesada. Era difícil ir dar aula porque os alunos olhavam para a gente e querendo uma explicação e não tinha. Eu pensei, puxa, preciso fazer algo que me faz bem. Né? O que me faz bem? É treinar judô. Né? Mas voltar a treinar com aquele afinco, aquela determinação que eu treinava antes daquele momento em que houve o rompimento de nós, atletas, com a confederação. O que fez o Rogério ser o campeão que ele é essa coisa do tempo inteiro o cara atacando e te movimentando, e isso realmente atrapalha qualquer adversário. O Rogério era daqueles caras que ele devia pensar assim, olha, se aquele cara me jogar uma vez, eu vou ter que jogar ele duas. A estratégia do Rogério era uma só, ganhar de pão. Sempre mostrou aquela determinação de vitória, aquela obsessão da vitória, que eu acho essencial nos grandes campeões. Em 1990, nós montamos a academia. E nós estávamos chegando na casa dele um dia e estava lá a carta da Confederação, nunca me esqueço, estava a carta da Confederação Brasileira na porta da casa dele. Aí ele pegou aquela carta, ele leu e era a convocação dele para a seletiva olímpica. E ele rasgou a carta assim e falou, eu não quero isso aqui e tal, e jogou. Eu liguei pro Feijãozinho na época, falei, pô, o Rogério foi convocado, tal, apesar da briga, né? E eu acho que a gente devia bater um papo com ele, porque a gente sabe do potencial dele e, de repente, fazer com que a cabeça dele mude e tal. E batendo um papo a gente conseguiu. Foi aí que o Rogério falou assim, olha, eu vou participar dessa seletiva. Sérgio Pessoa foi um dos maiores judocas que o Brasil já teve, embora não tenha sido medalhista olímpico. Foi muito difícil, porque ele começou num ritmo alucinante e eu não tive jeito, eu tive que acompanhar o ritmo dele. E aí eu pensei comigo, pelo que eu conheço do Pessoa, esse tempo que falta eu vou ter uma oportunidade de dar uma última técnica, um último ataque, um último golpe. E aí, na troca de pegada, eu consegui fazer o Osotogari e consegui o Ippon. Foi uma das lutas mais difíceis da minha vida. Eu acho que aquela luta, eu acho que ela fez parte dos Jogos Olímpicos. O Rogério, do jeito que ele luta, ele vive. Não é um cara de meias palavras, ele vai lá e decide logo. Ele sempre foi assim, o cara de buscar o Ippon. O Ippon simboliza o quê? O trabalho bem feito, a realização daquilo que você se comprometeu, da tua vida, da tua felicidade. Isso simboliza o Ippon. O que eu acho perfeito. Um Ippon não machuca. O que machuca é o golpe errado, cara. Faltando 3 dias para embarcar para Barcelona, ele chegou assim, ei, Feijó, dá teu aval? Tô liberado psicologicamente? Aí falou, Rogério, a gente precisa treinar o inesperado. Conscientemente, tu faz tudo. Mas quando acaba a consciência, só resta a emoção. Topa fazer um treinamento desse? Como é que faz? A gente bota 7 caras aí para lutar contigo, cada um reveza 3 minutos, eles sentam e descansam, mas tu fica lá no meio. Até acabar a resistência física. Aí a gente vai ver o que tu é capaz de fazer que não sabia que era capaz de fazer. Então eu pedia para vaiar o Rogério e para aplaudir qualquer iniciativa do outro, quem fosse lá com ele. Ele lutou 1h15, cara. 1h15 sem sair do meio da área. Tá? Quando eu dei o matei, eu falei, acabou, tinha um janelão na academia, naquela época, ele se debruçou. Eu fui chegar perto. Eu vi que ele estava chorando, cara. Aí, Rogério, tudo bem contigo? Feijó, agora clareou tudo.
Eu pensava muito que eu treinei a vida inteira, né, 20 anos, para ter essa oportunidade, né, de ser um atleta olímpico. Então, a única coisa que eu pensava era isso: caramba, valeu a pena. Tchau, boa sorte. E o que foi fundamental nos Jogos Olímpicos de Barcelona foi ter vencido as 3 primeiras lutas por ippon. Aquele dia eu comecei a saber que eu não tinha tanto equilíbrio emocional. Porque quando eu vi o Rogério fazendo o Osotogari, daquela maneira que ele estava fazendo, eu digo, ele não vai ficar em pé a segunda luta. E foi ao contrário, quem não ficaram em pé foram os outros. Né? Emoção, né? Ninguém acreditava, mas o zebra, né? Milagre aconteceu. Né? Ele também não estava acreditando assim de ganhar. Né? Rogério, última chance, vai! Estou com o campeão mundial de alemão e jogou azar e ganhou a medalha. Kelmas era apontado como o melhor atleta da competição, né? Era o favorito, né? Um dos favoritos. Né? Essa luta é um clássico do judô. É um duelo de titãs. 2 atletas super preparados, no auge da forma física, técnica, estratégica. Foi simplesmente eletrizante. O Rogério vence a luta e o Rogério vem andando na direção da gente, na torcida. A turma que estava na segunda, terceira, quarta fila veio todo mundo para abraçar o Rogério, né? Mas o Aurélio, com aquela sua autoridade, né, e sabedoria de campeão olímpico, né, falou assim: não, vamos lá para dentro, vamos alongar, vamos descansar, que você ainda não ganhou nada. Todo mundo fazendo festa. Eu me lembro até o Castropeu pôs uma caixa na cabeça, ficou brincando, passeando, e tão feliz que estava, todos nós. Né? E aí nós até falamos, olha, vamos concentrar porque não ganhamos nada. Nós temos que ganhar o ouro, que o que vale aqui é o ouro. No dia que eu conquistei a medalha de ouro, a gente chegou na Vila Olímpica, era mais ou menos 11h30 da noite. E aí saímos, né? Eu, o Aurélio e o Castropil, porque a gente estava com a adrenalina a milhão. E a gente tinha que comemorar. Eu dava risada e eu não conseguia parar de rir. Eu ria sozinho, eles falavam alguma coisa tal, e eu ria sozinho. Eu acho que foi um riso de alívio, de alegria, de felicidade, de alegria plena, né? É difícil a gente ter momentos como esse na vida. Eu acho que essa alegria plena eu tive quando meus filhos nasceram. Tudo que eu lembro da minha vida, em todas as fases, eu praticava judô. Toda aquela parte da perseverança, da disciplina, do respeito ao próximo, tudo isso que a gente aprende no judô, eu trago para a minha vida pessoal e profissional. E hoje eu vejo o quanto que é importante em tudo aquilo que a gente faz buscar essa perfeição. Para cada atleta, ganhar uma Olimpíada tem um significado. Para mim, o principal pensamento foi imaginar que a minha mãe e meu pai, quase um ano depois da morte do meu irmão, iriam ter uma emoção de extrema alegria. Campeão olímpico e medalha de ouro representando Brasil. Champion olympique et médaille d'or représentant le Brésil. Olympic champion and gold medalist representing Brazil. Campeón olímpico y medalla de oro representando a Brasil, Roger Sampaio.